E aí, pessoal, tudo bem? Voltamos aí para mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre impactos dentro do ecossistema. Muitos desses impactos são abrangidos em outros momentos da aula de ecologia ou em outros assuntos correlativos. Então, hoje nós vamos falar um pouco mais daquele impacto humano, daquele impacto que o homem gera dentro do ecossistema. Estão prontos? Então, vamos lá. Toda vida que nós formos falar de impactos econômicos, impactos dentro do ecossistema, nós temos que entender que os seres humanos, eles necessitam do ecossistema para extrair produtos para a sua sobrevivência. A grande questão é como fazer isso sem prejudicar o ecossistema. E aí nós entramos no termo chamado extrativismo. O que é o extrativismo? É eu poder, dentro de um ecossistema, retirar tudo que eu preciso sem prejudicar o ecossistema. Então nós temos que, enquanto humanos, procurar maneiras que nós possamos conviver com esse ecossistema, possamos retirar dele tudo que nós precisamos sem prejudicá-lo. Um grande exemplo de extrativismo são as pequenas populações ou, por exemplo, as populações indígenas que sobrevivem em contento com o ambiente. Se nós não formos extrativistas, nós vamos estar gerando impactos que, direta ou indiretamente, irá nos influenciar no futuro bem próximo. Vamos falar um pouquinho agora do primeiro problema gerado por esse extrativismo humano, do qual ele gera problemas dentro do ecossistema. Esse assunto eu já abordei quando eu fui falar com vocês sobre cadeias alimentares. Lá eu dei o exemplo da Baía de Minamata, que foi uma história interessante no Japão, onde uma empresa que por 20 anos jogou mercúrio dentro de um rio. Esse mercúrio foi carregado para uma baía lá dentro do Japão, uma baía muito exploradora de pesca, né? Lá essa cidade ela sobrevivia muito à pesca. Ao longo dos anos, os pescadores se alimentaram de peixes do qual teve acúmulo de mercúrio. Esses peixes acumularam mercúrio dentro de uma cadeia trófica, contaminaram animais e humanos que passaram a ter filhos com problemas graves de formação. Então, o que é a magnificação trófica? É quando um produto, um metal pesado ou um agrotóxico, ele vem se acumulando durante a cadeia. Vou pegar você como exemplo. Hoje você come um tomate, um alface, um pimentão, que foi lá dentro do processo produtivo tratado com um determinado agrotóxico. Agrotóxico é muito pequeno a quantidade. A quantidade que vem naquele tomate, naquele pimentão, ela é ínfima, tá? Você vai comer e você não vai sentir nada, certo? Só que ao longo dos anos, quando você continuar comendo aquele pimentão com aquele mesmo agrotóxico, tá? Ele vai se acumulando, porque uma vez obtido, esse agrotóxico não sai mais de você. Então, passe 10, 15, 20 anos depois, você tem uma leucemia, você tem um câncer de estômago, de intestino, e você não sabe a causa. Tá? Você pode culpar até coisas próximas, mas no fundo aquilo ali veio há muito tempo. Então, quando você é uma empresa que joga materiais ou substâncias tóxicas, tá? Poluição dentro de um rio, de um lago, ou dentro mesmo de um ecossistema, a partir do momento que os animais pequenos, né, como o plâncton, fitoplâncton ou animais da cadeia inicial começam a obter, quanto mais uma cadeia se alimentar da cadeia de baixo, o produto vai se magnificando, vai se acumulando. Então aqui eu tenho uma quantidade pequena, né? Uma quantidade um pouquinho maior, aí o terceiro nível trófico é um pouco maior. Quem é que sofre, né? Quem está lá no final da cadeia alimentar, tá? Aquele animal de cadeia de nível trófico maior. Ao longo do tempo, aquela poluição vai se magnificando e quando você chega no extremo, você acaba sofrendo com as consequências. Eutrofização da água, tá? O que é que significa eutrofizar? Todo rio, todo mar, todo lago, todo rancho, todo açude, ele tem dentro da sua composição uma cadeia alimentar, da qual quem faz parte sempre dela são os plânctons. E nesse caso, o mais importante, o fitoplâncton. Então, se eu estou num rio, num açude, você vai notar que a água ela não é límpida totalmente, né? Porque nós estamos nos verdes mares bravios, nós temos muito aporte de rio e de mangues
no mar, jogando o quê? Nutrientes naquele mar, e ali você tem uma cadeia inicial, tá? Que é o fitoplâncton fazendo fotossíntese e obtendo esses nutrientes. Até aí tudo bem. Então todo lago tem esse fitoplâncton, não tem nenhum problema. A eutrofização ela só ocorre quando você chega nutrientes demais. Ó. Você tem uma alimentação regrada, você continua magrinho. Você passou a comer muito, você vai o quê? Engordar. É o que acontece com o plâncton. Chega uma quantidade de nutrientes limitada, aquele plâncton ele vai ficar estabilizado. Chegou muito nutriente, aquele plâncton ele tem comida demais, então ele começa a se dividir, começa a se multiplicar, tá? Você tem um bloom, você tem uma superprodução de plâncton, e isso acarreta em quê? De dia o plâncton ele usa a luz solar para fazer fotossíntese, beleza, até aí tá tudo tranquilo, tá? Mas quando chega à noite, não tem mais luz, tá? Não tem mais luz. Como é que um plâncton ele vai se alimentar? Ele faz o processo inverso. Ele usa as suas mitocôndrias, certo? Se ele for um eutrófico. E aí eu pego, né, o oxigênio da água para queimar qualquer açúcar ou amido que eu tenho dentro de reserva. Então, olha aí, de dia eu fabrico O2, mas de noite eu consumo O2. Então, qual é a tendência de locais eutrofizados? Os níveis de oxigênio caírem durante a noite. Qual é o momento crítico? 5 horas da manhã, que é o final da noite. Eu não tenho mais, né? Eu comecei a noite lá 6 horas da manhã. Enquanto o sol não raiar, eu tô, né, com aquele consumo. Quando dá 4 horas, 4 e meia, 5 horas, quase não tem oxigênio mais. Aí volta-se o sol, eu volto a fazer fotossíntese, aquilo dá um alívio. Os animais que necessitam de oxigênio, eles vão sofrer. Dependendo do nível de eutrofização da água, eles sofrem nesse horário, né? Tipo uma asfixia, mas não morrem. Agora, se a água estiver muito eutrofizada, os níveis chegam a quase zero de oxigênio às 5 da manhã. O que acontece com peixes e outros animais? Morrem. Então, muitas vezes, quando você vê num lago, quando você vê, por exemplo, num rio, onde teve uma grande mortalidade de peixes, se não tivesse sido uma poluição externa, alguém jogando um produto químico, um dos motivos pode ser a água eutrofizada. E como é que ela está eutrofizada? Esgoto chegando naquele local, muito nutriente, crescimento de fitoplâncton e asfixia dos peixes pela manhã. Floração de algas nocivas, ou maré vermelha. Eu toquei nesse assunto e expliquei esse assunto lá na aula de protozoários, do qual nós falamos de algas. Quem é que causa a maré vermelha? São algas douradas, dinoflageladas, que acabam, né, se multiplicando excessivamente num determinado local. E aí agora, lembrando lá da eutrofização, né, um dos motivos pode ser a chegada excessiva de nutrientes. E aí o que acontece? Esses dinoflagelados, eles vivem tranquilamente, né, nos oceanos, na borda de rios, beleza, vive lá. Chegou aporte de nutriente, né, tá chegando muito nutriente, aquele rio tá recebendo, por exemplo, um aporte de esgoto. Aquele esgoto vem e desemboca no mar. E aquela região ali do mar tá tendo muito nutriente. O que vai acontecer com essas dinoflageladas? Vão se multiplicar mais. O que vai acontecer com elas? Vai ter uma superfloração. Diferente da eutrofização, que as algas morrem por falta de oxigênio também, junto com os peixes, e aí dá uma baixada na eutrofização, lá elas não morrem por isso. Qual é a diferença básica da maré vermelha? A gente fala vermelha, mas como você viu na foto, ela pode ser vermelha ou ela pode ser marrom. O que vai acontecer? Quando tiver um bloom dessas microalgas, elas desenvolvem um sistema ecológico interessantíssimo chamado amensalismo. O que é o amensalismo? É quando eu combato um igual a mim com um produto químico. Então o que vai acontecer? Eu, alga, vou tentar matar minha companheira do lado jogando um produto químico. Opa, ela me atacou, vou jogar nela. Opa, eu agora foi tu? Aí começa todas as microalgas liberando uma substância que em algum momento vai se proliferar e vai matar a grande maioria. Quando a maioria morrer, elas sobem, flutuam e dá essa coloração. E aí o que vai acontecer, tá? Elas vão refletir a luz, então você vai ter uma água marrom ou vermelha.
O problema não é nem a maré, porque na eutrofização você consegue entrar no rio e não se intoxicar. Lá no mar ou na borda desse rio, quando essa maré estiver vermelha, você não pode entrar na água, porque lá existem toxinas que tanto vai matar peixes como pode matar você. Ítalo, se eu não entrar na água e comer um peixe, ao longo do tempo, dependendo do nível de intoxicação desse peixe, você também vai poder se intoxicar. Introdução de novas espécies, tá? É um grande problema ecológico. Muitas vezes essa introdução acontece sem impacto e outras vezes não. Observe essa figura, eu tenho aí 5 frutas, 2 muito consumidas do Brasil, que não são brasileiras, né? São asiáticas, banana e laranja, e 3 que são muito consumidas do Brasil e sim, são brasileiras. Abacaxi, goiaba e maracujá. E eu tenho outras, principalmente da região amazônica, que nem cabe no nosso paladar diário. Por quê? Porque são muito endêmicas. Então, quando eu trago uma nova espécie para um local, eu tenho que entender que provavelmente aquela espécie, né, que vai chegar, ela vai se incorporar na cadeia alimentar. E a grande questão é, você tem predador? Você consegue se encaixar nessa cadeia sem gerar impactos nessa cadeia? Se não, vai ser um grande problema. Vamos falar aqui de situações de animais exóticos, né? O que é um animal exótico? Ele não é endêmico do local, tá? Vou pegar aí 2 exemplos. O primeiro, né, o caramujo gigante, né, o caramujo africano, e o segundo aí, o mexilhão dourado, que é asiático. No Brasil nós trouxemos o caramujo gigante, né, africano, para poder servir como paladar, né, como comida. Ele foi criado, principalmente em São Paulo, para fazer versos ao escargot, mas ele não caiu nas graças, né, no brasileiro. E é o que aconteceu, muitos criadores se soltaram esse animal no meio ambiente. E hoje ele é uma grande praga nas regiões de canaviais. Por quê? Porque não existe um predador, tá? Não existe um animal do meu ecossistema que come esse caramujo. Então, tendo comida e espaço, ele se reproduz grandemente. É um problema sério que é passível de gerar desequilíbrio. Mexilhão dourado. O mexilhão ele veio nos cascos de navios que foram aportando no porto, né? Ele vinha, passa ali, ele cola, e aí ele começou a se proliferar em todo o mundo, não é um problema brasileiro. Consequência, hoje ele é uma praga, tá? Ele cresce tanto, ele se multiplica tanto, que em reservatórios de água, locais onde ele tem chances de se aderir, ele acaba entupindo canos, né, de captação de água e outras questões mais. Você tem que estar sempre limpando esses mexilhões. Problema sério. Uma planta exótica que foi incorporada como capim-elefante. Esse capim-elefante, ele cresce muito rápido, é alto e acaba matando as gramíneas baixas, né? E ele tem baixo poder nutritivo. Então hoje, muitos criadores de gado, eles têm que tratar o solo primeiro, matar esse capim, para depois tentar plantar um capim de qualidade, porque ele não nutre os animais, né? Outra praga já do ponto de vista herbívoro. Olha aí uma praga muito apreciada pelos brasileiros, Oreochromoniloticus, o famoso caratilápia, um peixe de origem nilótica africana. É o peixe que os faraós comiam desde o início da história do Egito. Então ele foi um peixe altamente pandêmico. É capaz de você criar ele no copo d'água, até nos mares você consegue criar tilápia, se ela for climatizada no tempo certo. E ele chega no local, ele toma de conta, ele mata espécies e acaba com cadeias alimentares. Se você chega no açude, que tem uma carga de biovida, uma cadeia alimentar bem estabilizada, e você incorpora a tilápia, qual é a tendência dela naquela cadeia alimentar? Acabar com peixes. Você vai ver que a variedade de peixes daquele local vai acabar. Ela vai tomar de conta. Já naquele corpo d'água só vai ter tilápia. Então, o que é que eu posso fazer? Se é um peixe que já está incorporado em grande parte do mundo, conviver com inteligência. Nunca incorporar ele em locais nativos. Ah, tem um açude aqui, dentro de uma propriedade particular, eu quero crie em tanque-rede, para que ele não crie uma situação de mortalidade naquele local. Desmatamento e queimadas. Vamos para o desmatamento. O grande problema dos desmatamentos é quando você faz ele para obter madeira, por exemplo, de um modo descontrolado. Como eu falei no início, o extrativismo ele é capaz de fazer você colher determinadas plantas em determinados locais, abrindo espaço na mata, sem
ter que agredir o meio ambiente, não precisa desmatar grandes áreas. Lembrando que lá na aula de bioma eu falei que o solo, por exemplo, da Amazônia é pobre. Quando eu crio um desmatamento, dificilmente ele se recupera fácil. Vai demorar muito tempo, 100, 200 mil anos. E as queimadas do mesmo jeito. Quando você faz queimadas e as queimadas são naturais, ocorrem naturalmente, ela ocorre em pequenos espaços e até as plantas são preparadas para isso. Os animais conseguem fugir, depois aquele local, numa sucessão secundária, se estabelece, ele fica ok. Mas quando eu faço queimadas constantes, eu tendo a empobrecer o solo, tá? E ao empobrecer o solo, o que isso vai acontecer? Eu vou ter que gastar mais dinheiro adubando e eu vou estar fazendo uma mortalidade da biodiversidade. Consequência, eu vou estar sempre gastando mais dinheiro e perdendo biodiversidade no local. Por último, e não menos importante, eu vou falar do efeito estufa. Só que esse efeito estufa eu vou só dar uma pequena pincelada, tá certo? Vai ter outro vídeo explicando todas as consequências do efeito estufa. O efeito estufa ele é naturalmente benéfico. Ele precisa existir para que um mundo, um planeta, ele se aqueça e consiga manter seu calor interno, consequente fotossíntese e manutenção da vida, né? Não fique extremamente quente durante o dia, extremamente frio durante a noite. Mas o problema é quando você aumenta a capacidade desse efeito estufa, que é o que nós estamos fazendo, queimando combustíveis fósseis. Então vai haver um vídeo só falando do efeito estufa e suas consequências, porque ele é muito explorado dentro dos vestibulares. Consequência básica do efeito estufa: derretimento das calotas polares, aumento do nível do mar e, teoricamente, 70-80% da população do mundo vive nas regiões litorâneas. O mar aumentando, o que vai acontecer com essas regiões? Elas vão diminuir de espaço, as pessoas vão ter que sair de lá, vai ocorrer um êxodo para o interior e uma perda econômica sem precedentes. Pense nisso. A Holanda, 70% do seu território ele é abaixo do nível do mar. O que vai sobrar da Holanda? Pequenas ilhotas. Fortaleza vai ter um aumento. Você vê o que está acontecendo em Fortaleza? O mar está sendo retardado. Eu estou aumentando a zona de areia para ver se eu diminuo o impacto. Quando eu faço isso, isso explode lá no outro local. No Icaraí, no Pecém, em outras praias voltadas para o lado da esquerda do nosso litoral. Qual é a consequência de eu perder essas calotas polares? Qual é a consequência de eu perder a biodiversidade? Quanto isso nos impacta? Então nós vamos conversar isso nesse vídeo. Bem, gente, foi um prazer estar com vocês. Muito obrigado pela atenção, tá? E espere os próximos vídeos que eu vou trazer essa pincelada extra sobre o efeito estufa. Obrigado pela atenção e tenha um bom dia.